Vamos finalizar com chave de ouro, então, né? Artistas casados há 14 anos, palestrantes, micropigmentadores especializados com mais de 4.000 procedimentos realizados em todo o Brasil. Uau! Idealizadores do método Fios e Sombra Realista, senhor e senhora Almeida. Somam mais de 30 certificações nacionais e internacionais, com os melhores no mundo em permanente make-up. Finalistas do PMU Innovation em 2018, edição Rio de Janeiro, eleitos pela revista Negócio Estética, micropigmentadores Revelação em 2018, campeões brasileiros do AMIA Talents 2018, categoria sobrancelhas, campeão do Campeonato Global 2019 na Alemanha. Vocês irão aprender agora com o senhor e senhora Almeida. Sejam bem-vindos. Aqui agora a gente tem que manter o distanciamento. Distanciamento, né, gente. Olha que graça. Olha que linda. Gente. Oi, gente. Eu vou deixar vocês à vontade Muito agora obrigada. no palco. E o palco é de vocês. Obrigada. É um pouco diferente, né, amor? Muito. Ainda tudo isso. Eu confesso que eu queria gritar. Eu aqui, queria abraçar ela, eu queria gritar. Vocês sabem como que a gente entra no palco. Para a gente é um pouco diferente esse silêncio e não ter esse calor tanto assim, humano tão perto aqui. Mas nós estamos imensamente gratos a Deus, gratos por mais essa oportunidade, né, amor, de estarmos aqui. Gratos ao Estética In. E parabenizar, nós queremos parabenizar esse evento, que é incrível. Acabei, a gente na viagem, vindo para cá, eu falei assim, nos stories, quem disse que não teria Estética In esse ano? E aqui estamos, aqui está o Estética se inovando, sendo ainda melhor. Quando a gente pensa que é bom, eles podem ser ainda melhores. E eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui, mais uma vez, para entregar o nosso melhor para cada um de vocês. Obrigada, Fátima. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Du. Obrigada, Estética In, por nós podermos estar aqui mais uma vez. Tá cansadinha, né, Eu tô, filha? na verdade, estou ofegante, gente. Grávida, né? Vocês sabem como é que é. Bom, gente, muito obrigado. Obrigado, Deus. Gratidão poder estar aqui, poder compartilhar com vocês informações que vão, com certeza, agregar e acrescentar para o desempenho e para a performance de cada um, né? Como a Nayara falou, eu faço dela as minhas palavras. Obrigado a toda a equipe Estética In, obrigado a toda a equipe Open Brasil por, mais uma vez, confiar no nosso trabalho e poder compartilhar aqui com a gente, que nós podemos compartilhar com vocês aqui aquilo que Deus colocou nas nossas mãos como arte, como aquilo que a gente pode fazer de melhor para cada um dos nossos clientes e para cada um dos nossos alunos também. Sejam bem-vindos mais uma vez. E parabéns a todos vocês que estão aí, que hoje têm a oportunidade. Eu falo sempre que meio de crises são momentos de crescimento, é momento de a gente crescer, aproveitar essas oportunidades. Olha a grande oportunidade que o Estética In está dando a todos vocês que não tiveram em algum momento da vida condições de pagar ou estar em um congresso como esse e receber tanto conhecimento, algo que é tão precioso na vida da gente, que é o conhecimento, e ninguém tira da gente isso, né, amor? Então, parabéns para você aí, que é um sortudo no meio de tudo isso, em poder colher frutos. É isso daí. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Soft Shadow. Na nossa opinião, Soft Shadow é a tendência 2020-2021. Né? Há quem discorde, há quem não discorde, mas na nossa opinião, Shadow, sombra, é realmente a tendência. Por quê? Porque a gente consegue trabalhos incríveis sem necessariamente fazer fios, por exemplo. Então, é exatamente desmistificando a ideia de que somente fio a fio é natural. Mas a ideia é, sim, que o soft shadow, a gente adotou a palavra soft antes do shadow, que shadow significa sombra, como vocês já sabem, e ombre, a mesma coisa, é sombra em francês, e a gente colocou soft. Para quê? Para que entenda que é exatamente suave, que é sutil, né, amor? Uma sombra leve, suave, algo que seja natural, né? Porque a gente não quer sair por aí com algo carimbado no rosto, né? Ninguém quer sair por aí com algo carimbado. Porém, o soft, ele é algo que
Além da durabilidade, a gente consegue muito mais durabilidade das nossas sobrancelhas, né? E isso está com um aspecto bonito, porque dependendo, quando a gente vai fazer fios, se não tiver uma boa mão, se não tiver uma boa técnica, o que vai acontecer? Aquilo que vocês já sabem, manchar e um monte de coisas, exatamente, expandir os fios e não ficar um trabalho legal. No soft, principalmente para quem está começando, é uma grande oportunidade de você fazer uma sobrancelha incrível já no começo da sua carreira. Exatamente. Então vamos lá. A gente separou aqui um material que foi feito com muito carinho, que foi feito com muita dedicação, como tudo aquilo que a gente faz, né? A gente procura colocar primeiro Deus em tudo que a gente faz, mas Ele nos direciona, nos capacita, nos dá o espírito de criatividade para poder inovar e fazer o melhor. Então, Soft Shadow, a gente colocou aí, né, exatamente como deve ser feito. É uma lente macro para vocês entenderem como que deve ser feito esse soft, esse shadow e colocar o pixel, introduzir o pigmento da forma mais correta na pele. Então vamos lá. E a gente sabe, né, amor, que primeiro para a gente saber o que é uma coisa, a gente deve saber o que ela não deve ser e não é legal fazer. Então, antes para você saber o que é bom, é importante você saber o que não é bom também. Né? Então, o que não é soft shadow, gente, isso não é soft shadow, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de sombra para sua cliente, por exemplo, até mesmo para você que é profissional, quando fala sombra, a ideia que vem na cabeça é isso. A ideia que vem na cabeça é que é algo coisa carimbada, né? Taxada, assim, tipo, exatamente. Uma fita isolante. Miga sua louca. Isso exatamente mesmo. Assim, né? Aí as pessoas falam, meu Deus, não quero essa sombra. Eu não quero que... não tem aquela fio a fio? Tenha fio a fio, mas tenha soft shadow. Então, isso não é soft shadow, da mesma forma que isso não é soft shadow. Jamais, gente, pelo amor de Deus. Bom, então a gente vai desmistificar essa ideia do que é o shadow e do que é o soft, que vocês já sabem, mas que nós podemos ter resultados ainda melhor. Então, já sabemos o que não é, então agora a gente vai ver o que é um soft shadow. Isso é um soft shadow, gente. Eu sei que a gente não consegue acompanhar aqui, né? Mas todo mundo que está aí na internet, que está no chat, podem comentar qual que é a sensação que tem quando a gente entende a diferença entre o que é shadow de verdade e o que deve ser, o que não é, ou seja, aquele negócio marcado, escuro e assim por diante. Comentem aí o que vocês acham sobre isso, tá? Então é o que nós vamos falar, explicar. A propósito, essa modelo, né, inclusive a Tatiele, que trabalha com a gente. Ela está aqui com a gente. Ela tem sobrancelhas, delineador de olhos e lábios micropigmentados também. Ela só está com a base aí, ela está sem maquiagem nenhuma, somente com uma base no rosto. E imagina acordar todos os dias dessa forma, né, amor? Ela é sortuda, né, amor? Ela é. Bom, então vamos lá desmistificar essa ideia aí. Isso sim é uma soft shadow. Modéstia à parte, eu gosto muito do resultado e nós temos resultados completamente naturais, sem necessariamente fazer fios, né? E a gente vai entender como que a gente chega nesse resultado, né, amor? Com certeza. Gente, olha esse soft shadow. Isso é um soft shadow. Exatamente. Olha que coisa mais incrível. E aí, é uma junção, na verdade, né? Um conjunto de coisas para poder chegar à harmonia, que é o que a gente vai passar para vocês agora. Isso mesmo. Então, vamos lá. A gente reuniu nesse material as informações necessárias para que você tenha as ferramentas para poder fazer um trabalho de excelência. A propósito, mais uma vez, parabéns, porque, assim, se cada um aplicar todas as informações que eles têm recebido aqui durante esses 3 dias, um pouquinho delas, com certeza, vai ter resultados extraordinários e de excelência. Com certeza. Bom, então vamos lá. Qual que é o princípio que a gente deve entender? Primeiro, o princípio de luz e sombra. Por que o shadow, a soft shadow, deve ser bem natural? Porque ela não deve ser compactada, ela não deve ser uma coisa só, né? Só um carimbo ali, só o carvão. Ela precisa ter essa ideia da sombra, né? O que é mais claro, o que deve ser médio e o que deve ser mais escuro. E como que a gente consegue chegar num resultado como esse sem necessariamente usar mais de uma cor, usar só uma cor? É o que a gente vai entender agora. Tá? Ora, se a gente entende que uma sobrancelha bonita, o que define uma sobrancelha bonita, amor? Desenho. E cor. Depois, a gente vem com técnica. A técnica. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa olha para sua cliente, ela não vai dizer assim, nossa, que sobrancelha fio a fio linda você tem. Ela vai dizer que sobrancelha bonita você tem. E isso está relacionado com o desenho e a cor.
né? Depois a gente vai mostrar um gráfico, uma pirâmide que exemplifica exatamente o que a gente está falando. Mas quando a gente entende, eu não sei quantos aí que estão assistindo a gente que são micropigmentadores e que já foram ou que fazem maquiagem. Na realidade, acho que todas as mulheres fazem maquiagem de alguma forma. Quase todas, né? Eu vivi um desafio muito grande, né, amor? Porque, na verdade, assim, a micropigmentação tem disso, né, amor? De vir gente de tudo que é... De todos os ramos. Área, todos os ramos também. Que nem você, que era Exatamente. bombeiro. Bombeiro, agora sou micropigmentador. Na realidade, eu estou micropigmentador. Uma coisa que é interessante, no campeonato, lá na Alemanha, no campeonato mundial, tinha que maquiar modelo, e eu nunca tinha maquiado ninguém na minha vida, e a Nayara teve que me ensinar ali 1h30 da manhã num hotel, sendo que o campeonato, a gente tinha que estar lá 8 horas, então da 1h30 da manhã até umas 3 horas, mais ou menos, ela estava me ensinando, olha, esse daqui é o prime, que passa antes da maquiagem, esse é o pincel, enfim, eu aprendi a maquiar ali horas antes do Mundial, e graças a Deus deu tudo certo, e a gente foi campeão. Vocês já perceberam que ele é um ótimo aluno, né? Excelente aluno, porque tudo que foi ensinado ele vai indo, e dá certo. A gente trouxe esse princípio para a própria soft shadow. Quando a gente entende quais são os pontos de luz do rosto, a gente vai entender aonde eu devo colocar mais pixels ou menos pixels. A propósito, pixel é a menor partícula de uma imagem, de um todo. Então, nós vamos trabalhar com a soft shadow com pixels. Em determinados lugares, nós vamos colocar mais pixels e em outros lugares, vamos colocar menos pixels para dar a sensação de luz e sombra exatamente como está mostrando na imagem, né, amor? Exatamente, porque, gente, em todo o ambiente, aqui, por exemplo, onde nós estamos no estúdio, existe luz e sombra. A gente tem luz aqui em cima, a gente tem sombra aqui embaixo. E a gente precisa trabalhar isso e respeitar de uma forma que, com o passar do tempo, a nossa micropigmentação e a cicatrização dela não faça com que mude eu olhar e ter essa diferença, conseguir ver essa diferença na cor das sobrancelhas, o que pode muito acontecer. Uau! A propósito, parabéns a toda a equipe aqui do estúdio, todo mundo aqui bem paramentado. Tem tanta câmera aqui que eu não sei nem para onde que eu olho de tanta câmera. Toda uma infraestrutura. Deixa eu contar para vocês, tem uma câmera aqui, para quem conhece, o senhor e a senhora Almeida, me conhece, sabe? Tem uma câmera aqui que ela está gravando, o número dela é 7. É a viu, câmera gente? principal. É a câmera... Inclusive, eu vou pedir uma coisa, será que o pessoal da edição aí pode colocar a gente naquele cenário maior todo assim, que eu acho bem bonito. Eu tirei print disso em casa, porque eu achei sensacional. Isso, cara, que legal, muito obrigado. Que lindo. Pessoal que tá aí acompanhando a gente pela internet, se vocês puderem, façam um print dessa imagem, faz assim, amor. E marque a gente nos stories aí que a gente vai compartilhar. Obrigado, produção, valeu. Então, é isso que a gente está falando de luz e sombra, as luzes do rosto aí, tá? Na prática, o que a gente quer dizer? Que no centro da testa, a gente vai ter mais luminosidade. Nesse ponto, com certeza, nós vamos ter menos pixels. Quando a gente fala de uma sobrancelha realista, mesmo sendo shadow, nós vamos trabalhar com não aquela quadrada. Às vezes chega cliente lá, né, fala assim, eu quero aquela sobrancelha bem natural, bem quadradinha. Bem quadradinha, onde que o natural é quadradinho desse jeito, gente. Exatamente. Então, a gente vai trabalhar com a sobrancelha mais suave na região do meio, exatamente como está aí na modelo, e também na região das têmporas, né? Aqui na região mais da testa aqui vai estar um pouco mais suave, ou seja, menos pixels. Da mesma forma que na parte de baixo, onde a gente tem aqui uma parte mais convexa da pálpebra, né? Tem mais luminosidade. Então vai ter um contraste entre as sobrancelhas e a parte luminosa. Consequentemente, eu tenho que deixar ela mais delineada, ou seja, mais pixels naquela região, daí a gente tem um trabalho como esse, bem natural, tá? Bom, quando a gente fala de ordem de importância, isso é a nossa forma de ver, tá, gente? É o nosso protocolo, digamos assim, senhor e senhora Nós estamos Almeida. aqui para dizer que alguém está errado, quem está certo e quem está errado. Essa é a forma que a gente enxerga, essa é a nossa metodologia, a forma que a gente faz e que dá certo para a gente, tá, Exatamente. gente? Então, assim, isso é o que senhor e senhora Almeida tem como sua crença. Como princípio, exatamente. Então, qual que é o princípio? A gente acredita que 60% do sucesso de uma micropigmentação em sobrancelha está relacionada ao
Design das sobrancelhas. Vocês viram quando eu falei para vocês na última foto que foi mostrada lá do design de sobrancelhas, que eu falei que é um conjunto, e literalmente é um conjunto. Porque se eu faço fios maravilhosos em uma sobrancelha, eu treino tanto a minha mão, peso, tudo que eu treino para fazer um fio incrível, mas eu não tenho um bom design de sobrancelhas, gente, pode olhar. Se vocês estiverem com alguém aí em casa, assistindo, seja onde vocês estiverem, pode olhar para alguém que você não vai conseguir ver. A distância que eu estou aqui do Joaquim, nós estamos, você não consegue ver se é fios, se é sombra, o que é. O que as pessoas vão olhar quando elas olham num todo? Elas vão olhar para o seu rosto e elas vão dizer, uau, que sobrancelhas bonitas. Ou, nossa, que sobrancelha estranha. Você passando na rua, você consegue olhar para a sobrancelha de alguém e dizer se ela é bonita ou se ela não está bonita. E o que isso define? É os fios? A pessoa está olhando, passando por você na rua e vendo os fios dentro das tuas sobrancelhas? Não. É o desenho dessas sobrancelhas. Eu consigo ver de longe se uma sobrancelha está linda ou se ela não está bonita, se ela não está harmônica com aquele rosto e aquilo que ela precisaria ser. Uau, então corresponde a 60%. E 25% é a cor, né? Se ela tiver com uma cor bonita, harmônica, geralmente não, com certeza deve ser a mesma cor do pelo das sobrancelhas e não a cor do cabelo ou da pele, mas sim levar em consideração a cor do pelo da sobrancelha. E por último, a técnica, se a gente vai usar fios ou vai usar sombra. Então esse é um princípio geral, senhor e senhora Almeida, quando a gente trata de sobrancelhas. Inclusive, a gente chega a investir 50% do tempo desenhando a sobrancelha. De uma forma simétrica, a gente acredita sim que as sobrancelhas podem ser mais simétricas possíveis. A gente respeita a ideia das pessoas que acreditam que freehand, vou fazer a mãos livres, legal, acho show de bola, concordo, mas nós fazemos com que elas fiquem mais parecidas uma com a outra, sim. Existe, inclusive, até um ditado que fala as sobrancelhas são irmãs, mas elas não são gêmeas, não precisam. No nosso caso, a gente acha que elas devem ser gêmeas. Porque onde há simetria e proporção, por isso que a gente trabalha com a proporção áurea, tem harmonia, tem beleza e tem aquela questão da agradabilidade. Isso, quase que não sabe. Então a gente colocou aí, olha, isso aí é o que a gente chama de consultoria, uma projeção do lado, agora não sei que lado que eu não consigo ver, se é o esquerdo ou se é o direito, mas da tela, alguém pode me dizer aí, o lado direito da tela, é isso? Enfim. Vocês conseguem entender que de um lado está a projeção, né? Isso ainda não é a micropigmentação, mas é uma projeção. Então a gente faz exatamente assim, mostra para a cliente, para que elas entendam como vai ficar a sobrancelha dela, daí a gente replica o outro lado igual ao primeiro. Okay? E para você, profissional, quando faz algo desse tipo, por exemplo, uma consultoria, e mostra para o teu cliente como vai ficar antes, é quase impossível ela não fechar essa micropigmentação com você. Aí vai uma dica. Quando você faz a projeção dela, e a gente não faz a avaliação e sim a consultoria, onde realmente você vai expor como especialista a sua ideia ali, obviamente obedecendo aquilo que ela quer e dando a sua opinião, né, profissional. Profissional que pode ser melhor. E isso juntando a opinião profissional versus o que a cliente quer, com certeza você vai ter um resultado Ainda assim, suficiente. tem muita gente que tem medo, e com tantas coisas que a gente vê no mercado, né, realmente as pessoas têm medo. E uma vez que você faz isso, você traz segurança para a tua cliente. Exatamente. Então ela, nossa, eu quero essa micropigmentação, é isso que eu quero para mim. Então, hashtag fica a dica aí para você fazer. Então, não faça avaliação, faça consultoria. Afinal de contas, você é um consultor de imagem, você é um artista que vai expressar sua arte através da micropigmentação nas sobrancelhas, nos lábios ou nos olhos da sua cliente, tá? Sabemos que o nosso design ele é comprovado cientificamente pelo BAFA, Bioarquitetura Facial Avançada, que está sendo desenvolvida junto com a Vânia Machado, nossa amigona, né, amor? E a Lu, lá em Portugal. BAFA, um abraço aí para a galera de Portugal, não sei quantos tem aí que são de Portugal. Logo essa tecnologia também chega no Brasil, né, amor? Essa tecnologia vai chegar, é incrível. Então foi comprovado, né? Essa é a Dani, quem conhece a gente. É, a tia Dani. A tia Dani trabalha com a gente, as sobrancelhas delas ali, já tem 3 anos essa foto, mas foi comprovado cientificamente essa metodologia do design. Então, o quanto que é importante aí o design das sobrancelhas, não somente levar em consideração aquilo que ela já tem, mas aquilo que você pode fazer ainda de melhor. Tá? Bom, para quem acompanha a senhora e a senhora Almeida sabe que nós temos como pilar, como os 4 pilares da micropigmentação,
as condições físicas, ou seja, a pele, a tela, a tela onde você vai expressar a sua arte, as condições químicas, as condições mecânicas, que eu estou falando aí de dermógrafos, agulhas, calibre de agulhas e assim por diante, e o fator motor, que é o fator artístico. Como você vai introduzir esse pigmento na pele, a pressão da mão, a profundidade, a velocidade da mão, a angulação e assim por diante, né, amor? Exatamente. Nós acreditamos nisso, inclusive, como um protocolo, né? A gente, claro, os procedimentos, eles vão ser personalizados para cada pessoa que sentar na nossa maca, o desenho, a simetria, ela vai ser. Mas quando se trata de eu ter um procedimento e ter constância nesses procedimentos, porque o que falta muito, às vezes, para os artistas é constância no procedimento ao executar. Um sai bom, outro sai ruim. Um sai bom, outro sai ruim. E a nossa intenção é que todos saiam excelentes, entendeu? E cada vez melhores. Então, a gente tem isso como um protocolo, mesmo sem o Sr. Almeida, vocês vão ver a gente sempre batendo nessas teclas. Show de bola. Então, o fator pele, a gente acredita que quando a gente trabalha com a Soft Shadow, existe uma gama maior. A gente está num país tropical, onde tem, né, várias temperaturas, a miscigenação é muito grande, mas a gente sabe também hoje que a muito maior mais parte... quente do que frio, né? Por aqui, pelo menos, está. A maior parte das pessoas tem a pele mais oleosa, mais acneica, com os poros mais dilatados, e a gente sabe que mesmo utilizando todos os outros parâmetros para diminuir a expansão de um fio, por exemplo, como o fator tecnológico, o fator motor, o fator químico, a gente mesmo assim tem a possibilidade de expansão dos fios. Quando a gente trabalha com a Soft Shadow, essa probabilidade de expansão dos fios vai ser menor. Bem então, menor. a gente trabalha aí com uma gama maior de clientes, ou seja, de mais peles para a gente poder trabalhar com resultados melhores. Tá? E acertos também, né? Isso mesmo, mais acertos. Quando a gente vai trabalhar com, agora falando sobre o fator químico, né? A gente utiliza anestésico antes de começar? Não. O propósito, o modelo está ali e falou assim, não vai passar nada antes? Não, a gente não vai. Passa, obviamente, só os antissépticos, Faz asepsia, faz a normal. antisepsia, enfim, todo o protocolo antes, mas não necessariamente o anestésico, porque a gente acredita não. A dor, ela é relativa, a gente sabe, mas ela também é uma dor mínima, é totalmente suportável, tá? A gente trabalha sim com anestésico para a pele aberta, sim com anestésico com epinefrina, mas a gente vai trabalhar também com um emoliente, com um deslizante, obviamente eu não posso falar que marca não, né? Não pode falar. Não, pode não. Mesmo sendo de quem já saiu agora, não pode falar. Bobo. É RB. Então, RB. Então, a gente usa os deslizantes, o calmante da RB Color. Toda a linha da RB Color a gente usa para o procedimento para todos os nossos procedimentos, né? Antes, durante e depois. A gente então, é fã de verdade. a gente é fã de carteirinha, pronto, é isso. Então, todos os cosméticos que a gente usa são os cosméticos da RB Color, tá? Então, para o antes, durante e depois. Isso também vai ser papel fundamental para o sucesso do nosso procedimento, tá? E o fator o fator tecnológico. Nós trabalhamos com dermógrafos e somente com dermógrafo, tá? Para a gente fazer a sombra, nós vamos sempre trabalhar com uma agulha de uma ponta, salvo quando essa cliente já tem um procedimento anterior, daí a gente vai trabalhar com uma cobertura, aí a gente trabalha com agulha de 3 pontas. Mas, de forma geral, procedimento de primeira vez, a gente trabalha com agulha de uma ponta, tá? E a gente trabalha com a nano, tá? E a nanotecnologia, a gente vai trabalhar aí com a nano 2, que é 0,25 milímetros ali na pele, tá? E a gente vai trabalhar ali com uma velocidade entre 100, 90, na realidade entre 90, 100 e 110. Essa é a velocidade que nós vamos trabalhar, porque a gente quer os pixels mais bem definidos, né, amor? Exatamente. Bom, vou mostrar aqui para vocês a última condição, que é a condição motora. A habilidade artística, o treino, a constância no treino e na evolução do seu poder artístico ali, tá? Então, é exatamente essa a profundidade que a gente vai trabalhar, ó. Eu acho que por conta da internet, ele apareceu virado, mas tá tudo bem. Que ele aparece na tela inteira. Uhum.
Mas é só para vocês entenderem, depois eu vou mostrar mais, tem um outro vídeo que vai deixar mais claro ainda sobre a profundidade e a habilidade artística para fazer a shadow, tá? Bom, e as condições motoras, vamos trabalhar com? As condições, tipo de movimento, os movimentos que vão ser usados, a posição que vai ser usada, a pressão, velocidade, né, amor? A direção, a velocidade do dermógrafo, a direção e a angulação também do dermógrafo é muito importante para ter um resultado de excelência. Show. Então, vamos lá. Nós fizemos alguns experimentos e aqui eu vou mostrar primeiro a profundidade que nós não podemos trabalhar nessa profundidade. Agora pegou o vídeo legal, tá? Então, a gente está falando de 1,1 milímetro, essa é a profundidade que está sendo introduzida nessa pele, né? Uma pele que a gente está desenvolvendo, né? E aí a agulha está bem profunda, tá? E aí, em seguida... Isso é o que não fazer. Lembrando que, para a gente saber algo, é primeiro importante você saber como o que não é aquele algo. Ou não como deve ser feito ou o que você não quer. Exatamente. E aí, posterior a esse vídeo, nós vamos ver o que deve ser a introdução correta, né, na pele, quando a gente está falando de shadow ou até mesmo de fios. A gente está falando aí de 0,6 milímetros de profundidade. Nós vamos sempre trabalhar aí com uma agulha entre 1,5 e 1,8 milímetros fora da ponteira do dermógrafo. Mesmo eu trabalhando com uma agulha alta, eu vou só introduzir menos de 1 milímetro na pele, tá? Menos de 1 milímetro na pele. Então, para vocês entenderem aí qual que deve ser a profundidade correta. Ok? Legal. Para que a gente chegue nos resultados do pixel, né? Do que deve ser feito de fato, a gente vai utilizar um movimento que vão ter 3 variações. O movimento é o movimento pendular, né? Todos já conhecem esse movimento pendular. O pêndulo. De pêndulo, exatamente, para que a gente tenha um efeito de pixel. E lembrando que pixel é a menor partícula de uma imagem. E a ideia é que a gente faça exatamente esse degradê somente com os pixels e não necessariamente eu vou precisar usar mais de uma cor para isso, tá? Vou passar aqui. Aqui, ó, o movimento em relação ao contorno, eu vou explicar melhor na modelo, quando a gente fala de contorno, nós vamos utilizar o movimento pendular bidirecional, ou seja, vai e vem introduzindo o pigmento, o movimento pendular unidirecional, somente indo, e aí em relação ao contorno das sobrancelhas, nós vamos trabalhar aí com 30 graus, e vocês vão entender melhor sobre isso, e o movimento pendular trazendo, né? Cada um dá um nome diferente, cada um dá o nome que quiser, nós chamamos de movimento pendular unidirecional, trazendo, ou para você, movimento pendular unidirecional, varrendo, ou seja, para fora. Dê o nome que você achar melhor, mas o que eu quero que vocês entendam é que o movimento assim, o movimento assim e o movimento que vai e volta introduzindo pigmentos, tá? Então, eu fiz esse vídeo aqui, pode colocar na tela inteira, por favor, onde exemplifica, né, qual o movimento que nós vamos fazer. Esse é o movimento pendular unidirecional, trazendo, como se fosse para você, aonde eu tenho a maior quantidade de pigmento aonde eu introduzo primeiro a agulha e a menor quantidade de pigmento quando eu saio com ela. E vocês vão entender o quanto que isso é fundamental na hora da aplicação do shadow, tá? Esse é o movimento pendular unidirecional trazendo. Movimento pendular unidirecional varrendo, ou seja, para fora. Nós vamos trabalhar aí, mesmo princípio, a gente vai ter mais quantidade de pixels e pigmentos onde você introduz a agulha e menos quantidade de pigmento aonde está saindo. Isso também vai fazer com que o shadow fique mais natural, tá bom? Incrível, né, gente, essa técnica? Incrível, o resultado fica... O movimento pendular bidirecional. Aonde o propósito maior é fazer com que a quantidade maior de pixels fique no centro e eu tenho menos pixels nas extremidades. E com isso eu não vou fazer com que fique manchado, né, amor? E fica um efeito super natural, muito bonito. Muito bonito. Então você concentra a sombra só no meio. Isso mesmo.
Ok? Muito legal. E aí, aqui é como nós vamos introduzir, né, cada um desses movimentos. Primeiro, nós vamos fazer o movimento pendular unidirecional, varrendo, com uma angulação de 30 graus em relação à base das sobrancelhas. Eu vou explicar melhor na modelo. Depois nós vamos fazer o movimento oposto, também, agora o movimento pendular unidirecional, trazendo. Pode voltar a tela, né? Eu acho. Pode. Você quer voltar? Não, eu estou falando se eles podem voltar a tela. E, por último, nós fazemos o movimento pendular bidirecional da borda interna até em cima para que fique bem fixado, tá? Esse vídeo é bem interessante. Aí está mostrando qual é o movimento correto, qual é a angulação correta em relação à extremidade. Aqui não tem como mostrar no slide, né? Não, né? Tem como fazer. Tudo bem, vocês vão entender agora. Ó, movimento pendular e vai gerar em slow motion, 30 graus, eu quero dizer, em relação à base da sobrancelha. Ok? E aí depois a gente vai fazer o sentido oposto, tá? Notem que quando a gente executa o procedimento da forma correta, eu não vou ter um trauma. Já vou explicar isso melhor. Vou voltar aqui. Volta para mim, volta para a gente aqui, por favor, no geral, antes de mostrar esse vídeo. Legal. Pensem comigo, vocês já sabem disso, mas não custa repetir, tá? Quanto maior o trauma, quanto maior a lesão, consequentemente maior o trauma, maior vai ser o processo inflamatório. Consequentemente, menor a fixação de pigmento. O contrário é extremamente verdadeiro. Quando você tem menor lesão, menor trauma, consequentemente menor lesão, consequentemente menor processo inflamatório, maior fixação do pigmento. Então, quando a gente olha nesse vídeo aqui, por exemplo, vocês vão ver que não sangra, não cria edema, não tem um extravasamento, por exemplo, de linfa ou algo do tipo. Olha aí. Então, exatamente esse é o movimento pendular bidirecional, onde nós vamos fazer com que os pixels fiquem bem definidos. E o que é legal na última imagem que o Joaquim mostrou, ali no outro vídeo, é que vocês conseguem ver nas extremidades que não precisa fazer aquela linha, aquela marcação embaixo, ficar aquela micropigmentação mega marcada. Você consegue ter bordas muito, muito, muito mais naturais. Show. Muito legal, muito massa. Para que a gente tenha exatamente esses resultados. Então, nós tivemos o cuidado de colocar ali exatamente o que é o pixel, né? O pixel na forma degradê, né? E aí a gente tem no começo das sobrancelhas e na cauda das sobrancelhas, para que a gente tenha exatamente esse efeito de pixel, somente efeito degradê, ou seja, somente com a quantidade maior ou menor de pixels em cada região. Não é, linda? É exatamente, meu. E aqui, gente, nós temos resultados cicatrizados. E eu gosto muito, nós gostamos muito de ver, sempre nas redes sociais, e eu vou fazer um desafio para vocês aí agora. Todas as pessoas que estão nos vendo aí, eu desafio vocês a produzirem mais resultados cicatrizados. A gente vê muito na internet o antes e depois imediato. Pode, né? Imediato, né? Mas a gente vê pouco antes e depois cicatrizados, ou resultados cicatrizados. Então, faça isso. Mostre os seus resultados depois de um mês, depois de 6 meses, depois de um ano, como vai ficar aquele procedimento. Porque mostrar o antes e depois do fiozinho lá, lindo, impecável, é legal. Mas eu quero ver esse fiozinho depois de 6 meses cicatrizado, depois de um ano, tá? Então, esse é um resultado depois de... Sem retoque ainda, né? Sem retoque, depois de 35 dias, se eu não me engano, sem retocar essa sobrancelha soft shadow. Então, extremamente natural, tá? Aqui também outro resultado cicatrizado, sem retoque e completamente cicatrizado, natural. E aí ela chega com a gente exatamente para fazer o quê? Eu amei minha sobrancelha, mas eu quero um pouquinho mais escuro. Aí a gente vai escurecer. O menos é sempre mais, tá? E vamos para a prática, né? Como que a gente vai fazer agora? Vamos para ali? Tá, pode falar aí, se você precisar falar. Gente,
Fica incrível, né? Vocês viram aí o resultado dessa sobrancelha cicatrizada, sem retoque. E detalhe, as nossas alunas de iniciante, elas já saem fazendo lá do estúdio essas sobrancelhas dessa forma, desse jeitinho aí, que fica incrível. Seguindo tudo, como eu falei para vocês, a gente acredita muito nessa metodologia de se fazer um protocolo para poder conseguir aplicar. E a nossa intenção é cada vez mais desmistificar aquilo que parece ser tão grande, que parece ser tão difícil. A intenção quando a gente traz para vocês esses slides, traz os vídeos, traz todas essas informações, tentando facilitar o máximo possível, tirar tudo aquilo que vocês possam olhar e dizer, uau, para mim isso é impossível, não tem impossível aqui, com o Sr. Almeida a gente não tem impossível, tudo é possível para você e principalmente fazer um soft como esse, fazer um design como esse, o Joaquim vai mostrar agora ali na prática tudo, com a nossa modelo que já está ali deitadinha. Ingrid, tudo bem, Ingrid? Tudo jóia. Eu quero água. A Ingrid estava meio ansiosa para fazer as sobrancelhas. Acho que... Pena que a gente não pode responder a pergunta, né? Bom, gente, nós vamos trabalhar aqui com uma velocidade, não sei se dá para mostrar, mas com uma velocidade de 100 pulsos por segundo, 100 ppm, tá? Isso para um dermógrafo com o potenciômetro digital, tá? Se você trabalha com um dermógrafo que é um potenciômetro analógico, nós vamos trabalhar aí com uma velocidade de... se você tiver com baixo, médio e alto, você vai trabalhar com o baixo ou médio-baixo, tá? Se você estiver trabalhando com um dermógrafo que tem um potenciômetro também analógico, você pode ir até o menor e subir um pouquinho, entendeu? Para que não fique todo ele com menos parado, digamos assim. Como já está um tempinho parado aqui, a gente vai misturar o pigmento. Posso falar qual outro pigmento é a marca, não posso? Posso. Eu não estou vendo o chat. Eu não tô vendo o chat, mas eu vou perguntar. Vocês acham que qual pigmento a gente usa? Qual marca de pigmento a gente usa, gente? Se vocês estão aí assistindo a gente. Ó, consegue mostrar aqui? Essa câmera. Ó, o tamanho da agulha. Ó. A gente vai usar uma agulha aí, ó, com mais ou menos... Esse aqui está com 2 milímetros. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Ó, vamos trabalhar aí com agulha com 1,8 milímetros mais ou menos. Se você tiver dúvida, pode usar um paquímetro, pode pegar um paquímetro para isso. Só que nós vamos introduzir cerca de 1/3 do que essa agulha está mostrando aqui, ok? Então, ó, nós já fizemos... Opa, deixa eu virar um pouquinho mais para lá. Põe para mim um pouquinho desse anestésico aqui, só um pouquinho. Bom, então vamos começar. Eu já fiz o design dela aqui, tá? Então, primeiramente, quando a gente já faz o design, ela já aprovou o lado, tá? A cor que eu estou usando aqui, obviamente, o pigmento que a gente usa é RB Color. E eu estou usando aqui... Me ajuda aí, Tati. Eu estou usando 2 Jam Black. Estou usando 3 Jambo e 2 Soft Brown, que é a mesma coisa do Ombré 2, tá? Então, primeiro nós vamos trabalhar, tá dando para ver aí? Assim? Ótimo, perfeito. Então, primeiro, foi muito, isso. Primeiro nós vamos, para que a gente não perca a marcação do desenho, nós vamos trabalhar com movimento pendular bidirecional, tá? Menorzinho. Tá tudo bem, Ingrid? Tá doendo muito? Não. Tá sem anestésico, tá, gente? Então, ó, da base, para que não fique marcado, eu vou fazer da base para extremidade. Amor, cadê você? Estou aqui. Estou te observando, só olhando aqui sua arte.
Ó, gente, então eu estou fazendo o movimento pendular bidirecional para abrir a pele, tá? Estou parecendo aqueles caras daqueles filmes lá sobre análise de cheio de coisa. Parabéns para toda a organização, porque a biossegurança aqui está incrível. Incrível. Ó, movimento pendular bidirecional, sempre a 90 graus, perpendicular à pele, e o movimento ele deve ser entrou, ó, e saiu, ó, entrou e saiu. Esse é o movimento pendular bidirecional mais correto, tá? Então aqui nós vamos até a extremidade e voltamos, ok? Nós vamos fazer isso em todo... Um pouquinho mais para cá, vira, isso. Tudo bem, Ingrid? Nossa, estamos ótimos de tempo, viu? Moço, se você precisar falar alguma coisa... Eu tô aqui, queria ser um mosquitinho nesse momento para poder ver o que está acontecendo lá no chat, para poder responder. Com certeza eles gostariam de fazer perguntas e aí conseguir responder todo mundo, porque para a gente é um prazer poder tirar as dúvidas de vocês, ajudar, facilitar, como eu já falei para vocês, a vida de vocês micropigmentadores. Pode? Uau, gente, que equipe é essa, hein? Que congresso é esse? Eu já estou aqui com as perguntas, na verdade, com o chat na mão. Eu posso responder vocês. O que vocês quiserem saber agora, podem perguntar, porque a gente vai responder aqui ao vivo, tirar todas as suas dúvidas. O objetivo de abrir a pele, já introduzir nessa primeira passada, gente, é fazer com que o desenho fique definido e também já abrir o tecido para a gente colocar o anestésico, ok? Então, ele não vai ficar muito marcado, mas também não vai ficar sem não ficar nada, porque senão você perde o desenho, tá? Uma dica só, nessa região aqui, tá? Na região do início da sobrancelha, você vai fazer o movimento pendular agora unidirecional, só para fora, tá? Você não vai fazer o indo e vindo, somente para fora, ok? Bom, depois que eu já abri todo aqui, nós vamos usar aí um microbrush e colocar o anestésico. Agora arde um pouquinho, tá, Ingrid? É o único momento que vai arder um pouco mais. Eu vou fazer só um lado da sobrancelha dela para vocês verem. E depois aqui, quando terminar a palestra, eu vou terminar o outro lado e a gente vai postar nas nossas redes sociais o resultado do antes e depois dela, tá? Nós colocamos aqui, então, a gente deu uma saturada na pele ali, tá? Para introduzir um pouquinho mais de pigmento, mas a proposta maior não é nem essa, é mais para pegar o anestésico, ok? Depois nós vamos usar uma espuma maravilhosa da RB, tá? Para limpar esse pigmento. A Estela perguntou aqui, amor, qual que é a agulha que a gente está usando? É a agulha de uma ponta, tá? Para essa técnica. Tá tudo bem? Parou de arder, tá passando. Não tá ardendo? Tá tranquilo? Ok. Bom, aí a gente vem com a espuminha para tirar o excesso de pigmento ali que nós usamos para saturar, ok? A Ingrid acabou de responder a pergunta da Kellen. É indolor? Ela perguntou. E ela estava com medo da dor. Estava. Não era, Ingrid? Confesso. Olha, uma coisa bem importante, gente. Quando a gente usa um anestésico que contém epinefrina, a gente sabe que causa uma microisquemia com uma vasoconstrição, certo? Por isso mesmo a gente precisa fazer com que deslize mais a agulha ao penetrar na pele. Ou seja, a agulha sofra menos resistência quando
em contato com o tecido. Por isso mesmo, a gente sempre vai usar um deslizante para poder facilitar essa introdução do pigmento da agulha na pele, sem traumatizar muito. Então, ó, depois que eu já tenho o desenho aqui, nós vamos trabalhar aqui com o movimento pendular unidirecional, varrendo. Ó. Tá doendo agora, Ingrid? Não, né? Então, eu estou fazendo esse movimento, gente, ó. Tá? De 0 a 10 está doendo quanto, Ingrid? 0. Que legal, que bom. Uau! Então, gente, a ideia é a gente trabalhar com fineza, tá? Então, é exatamente isso. Uma coisa muito importante é você não se preocupar, no primeiro momento, em introduzir muito pigmento. Você vai passar e vai falar assim, olha, acho que nem pegou. Calma. Não se apavore, tá? Não criamos cânico. A gente ainda tem mais 2 passadas a fazer. Movimento pendular unidirecional trazendo e depois o bidirecional e de volta. Então você vai ter mais 2 oportunidades de introduzir pigmento na pele. E isso, na verdade, né, amor, é um dos grandes erros onde muitas pessoas erram, é que de ficar passando e achar que já tem que pigmentar, micropigmentar ali naquele lugar e já começar a pigmentar sem ter uma direção, né? E aí começa a ficar tudo manchado, na verdade, né? Como a gente vai fazendo por partes, é para que ela fique realmente igual. Todo o soft fique igual quando a gente fala na questão de fixação no meio e as extremidades, as bordas com a suavidade. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quando o Joaquim falou, por exemplo, não está pegando. Vocês olham agora, por exemplo, a sobrancelha da Ingrid. Pode dar a impressão de que não está pegando. Mas é a primeira passada. Depois vem a outra e a próxima e assim vem. E assim a gente vai fazendo até que tenha o resultado que nós desejamos, tá? Caraca, eu gostei muito dessa equipe aqui, viu? Já quero levar para casa. Já vou levar para casa já. Já quero levar a equipe para casa, de câmera, de tudo. Ó, uma passada, já começou a introduzir da forma que a gente quer, tá? Amor, a Elaine perguntou aqui qual o movimento para o início das sobrancelhas para não ficar marcado. Eu já falei, é você fazer o movimento pendular unidirecional somente no sentido de esse aqui, ó, saindo da sobrancelha. Não o voltando, só indo, porque vai introduzir mais pigmento onde eu toco primeiro a agulha na pele, entendeu? Vira um pouquinho mais pra cá. Gente, informações sobre a gente, sobre qualquer coisa, cursos e tudo, entre em contato pelas nossas redes sociais, tá bom? Tem bastante gente perguntando aqui. Olha que olho bonito. A Ana Raquel está dizendo, se online já está espetacular, imagine o presencial. Uau. Bom, nós fizemos o que a gente chama de primeira passada num sentido, que é o movimento pendular unidirecional, no sentido para fora. Agora eu vou fazer... Opa! Ainda bem que não derramou o pigmento aqui. Agora eu vou fazer no sentido oposto. Vira só um pouquinho mais assim, para não atrapalhar os meninos aqui. Ó, então eu vou trazer nesse sentido aqui, ó, gente. Daqui para cá. Ó. Sempre 30 graus em relação à pele, ou em relação ao contorno da sobrancelha. Ó. Então eu vou sempre trabalhar nesse sentido. Ó. Entrei, saí, ok? Durabilidade, o pessoal está perguntando do soft shadow aqui, amor. De 6 a 1 ano. Na verdade, a gente acredita que toda a micropigmentação de excelência
a gente acredita que ela não foi feita para durar excessivamente, mas sim para que fique natural. E a gente sabe, por conta de toda a renovação celular, a gente sabe que ela não vai durar muito, mas ela vai ficar sempre natural, tá? Se a gente precisar que dure muito, vai ter que introduzir o pigmento mais na pele para que ele fique mais profundo. Consequentemente, vai ter a alteração de cor, uma vez que a gente sabe que a alteração de cor está diretamente ligado à profundidade. Letícia, a marcação, sim, ela foi feita com um lápis, tá? Ela está perguntando se foi feita com marcação com leve sombreamento. Com lápis, foi feito sim. Uma coisa interessantíssima, gente, é que o movimento ele deve ser feito exatamente desse jeito, tá? O que não pode ser feito é isso daqui. Então, foca... Acho que tá jogo de luz aqui. Voltou o jogo de luz. Ok. A gente já está quase finalizando já aqui. Olha como já está bonito. Uau! Pode. Eu vou mostrar já o movimento correto. Uma variação muito importante que deve ser feito. Você consegue mostrar um pouco mais a minha mão? Deve ser mesmo. Isso, um pouco mais. Perfeito. Gente, o movimento correto, ele deve ser isso, ó. Ok? Onde você vai mexer somente a pinça dos dedos, tá? E não isso. E não o dedo ou a mão. Por quê? Porque quando você faz isso, a agulha fica completamente o tempo todo dentro da pele. E quando você faz isso, ela entra e sai. Quando você faz isso, ela fica o tempo todo dentro, ok? Isso parece pouco, mas no contexto geral, microscopicamente falando, vai ficar marcado o seu procedimento se você fizer dessa outra forma que eu acabei de falar. Bom, gente, então eu já fiz duas passadas, que é o movimento pendular de um lado, agora do outro. E por último, nós vamos fazer o movimento pendular bidirecional. Para finalizar. Aí eu vou usar o bidirecional da base para a extremidade. Ó. Estou fazendo devagar para vocês verem, porque normalmente eu faço rápido. Gente, fala aí, como é que tá essa sobrancelha para a segunda passada já? Que linda! Incrível. Eu sou fã de carteirinha, né? Essa dica que o Joaquim acabou de dar para vocês sobre os dedos apenas se movimentarem com o dermógrafo e não o seu cotovelo, o seu braço e tudo, e você manter o dermógrafo o tempo todo em cima, dentro da pele, é muito importante para obter esse resultado. E isso vai vir com muito treino, tá, gente? Tem sim aí algumas dicas que a gente pode dar para vocês a respeito disso, de como fazer isso, mas é muito, muito importante que haja bastante treino, muito treino. Vocês conseguem escutar provavelmente o som até do dermógrafo passando, né? Isso é muito importante para quando você estuda peso de mão, né? O que peso usar, como fazer, é bem, bem importante. Então alguém perguntou sobre como não fazer para não ficar marcado no começo, é exatamente o que eu estou fazendo agora. Somente para fora. Ó. Eu vou finalizar lá dentro, mas... Uau! Que linda! Ok. Uau! A gente já finalizou.
Já está incrível. Já está Já lindo. temos Aí sobrancelhas eu vou só- maravilhosas. Oi? Peraí, deixa eu só tirar aqui uns pelinhos. Por isso que a habilidade vem com a prática. Mostra ali. É pra mostrar assim? Pra ele ver? Aí, gente, vai dar para vocês verem, acredito que de perto, bem de pertinho. A luz, se tivesse como ficar mais clara em cima, mas tá ótimo. Vocês conseguem ver aí, provavelmente, bem certinho. Ficou incrível, lindo. Nossa, tô... Quem sabe faz ao Uma vivo, né? Obrigado. Opa. Então, Valeu, obrigado, tá, Ingrid? Daqui a pouco a gente Ok. termina. uau! Merece um uau, não merece? Yes! Lindo. Ficou lindo, amor. Bom, gente, Parabéns. muito obrigado. A gente não vai poder responder as perguntas aqui, mas a gente tem um vídeo bem bacana para passar aí, né, agora, que fala um pouquinho da nossa história. E eu queria que vocês vissem aí. Se conectassem com essa história, eu acredito que não é só a minha história, mas ela é uma história para todas as pessoas. Esse texto, Deus me deu um dia quando eu estava prestes a desistir da micropigmentação do meu ramo, e Deus me trouxe esse texto e hoje nós transformamos ele em um vídeo para levar essa mensagem para vocês que hoje podem estar pensando aí em desistir. É possível vencer. Sim, existe um chamado. Sim, existe um legado. E é grande. Pode não ser em 4 paredes, e sim sobre rodas ou sobre asas que voam o mais alto que um ser humano pode alcançar em seu estado natural. Pois alto mesmo são os voos dados através daquilo que é sobrenatural, onde se acredita em um sonho, no impossível. Sonho esse que lhe custa dias e noites, medos, lágrimas, humilhações, risadas do tipo, isso não vai dar em nada. Injustiças, calúnias. Mas a nós foram dadas armas para a batalha, que chamamos de ferramentas. Com vocês, Jorge! Pinças, pentes, paquímetros, pigmentos, dermógrafos e agulhas. Pois é, parece pouco, não é mesmo? Isso tudo é só para lhe dizer que não importa o que lhe foi dado como arma ou ferramenta. Elas podem até parecer pequenas e insignificantes para todos à sua volta, mas aquele que as confiou a você sabe do porquê. Joaquim Almeida! Nunca duvide daquilo que foi chamado para fazer nessa terra, de onde ninguém sai vivo. Confie, acredite, faça o seu melhor, não importa o que você faça. Busque a excelência, busque o topo de si mesmo. Ao chegar lá e olhar de cima, entenderá o porquê de cada ferramenta, o porquê de cada dificuldade, de tantos nãos e tudo aquilo que lhe foi permitido no momento certo para forjar sua identidade e chegar em um futuro que aos olhos humanos é tão incerto. Exerça o seu melhor, independente das suas condições nesse determinado momento. Escute seu coração, regace as mangas, trabalhe duro. Seja fiel aos seus valores, não perca o seu foco. Tenha fé, persevere, acredite. Seja corajoso, ousado, não perca seu sonho. Ele é seu e nunca esqueça o seu chamado. Ele é de Deus. É possível vencer. É isso.
Uau, gente! Muito que demais, obrigado. né? Que Preparamos alegria, hein? algo Que incrível. palestra. Deixa eu Que só aula finalizar maravilhosa. com uma coisa rapidinho, que é exatamente essa. Nós estamos aqui por Ele, independente de qualquer religião ou crença, nós só queremos exaltar aquele que nos trouxe até aqui. E é por Ele, para toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. É por Ele que nós estamos aqui e vamos além, tá bom? Tudo na vida existe princípios, e os princípios são, como vocês viram lá no vídeo do É Possível Vencer, família antes de mais nada, e depois vem todo o restante. Então, se conecte com a sua espiritualidade de verdade. Você pode não acreditar, né? Mas esse cara, ele é uma grande referência, ele é a nossa referência, e por isso nós estamos aqui hoje. Ele é a maior referência de todos, e ele é a pessoa a quem você pode se apegar nesse momento de dificuldades. Show. É isso. Gente, que delícia, né? Obrigada. Eu agradeço Obrigado. a disponibilidade de vocês. Vocês são lindos, é um casal maravilhoso. Parabéns. Ai, obrigada. Continuam tendo esse futuro brilhante. aí, Ai, gente, obrigada. Tá bom? Obrigada. Obrigado a todos vocês. Deus abençoe e até mais. Obrigado Até a a toda a equipe aqui. próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.